Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema polêmico. E que tema polêmico é esse? A grande maioria das pessoas hoje, principalmente de mais idade, gostam de falar o seguinte: os relógios bons são os relógios antigos, os relógios de hoje não prestam, né? Então eu quero quebrar todo esse paradigma deles, quero quebrar todas essas evidências que eles têm que os relógios de hoje não prestam, né? Uma das primeiras evidências que as pessoas dizem é que os relógios de hoje não aguentam porrada igual aguentavam os antigamente, tá? E todo esse problema aí que as pessoas dizem que os relógios de hoje não prestam, passam por um pequeno problema. Eles passam pela década de 90, tá? Final da década de 80, começo da década de 90, nós temos um problema muito sério, que é a questão da revolução do quartzo chegando com força no Brasil. E por conta desse pequeno detalhe da revolução do quartzo chegando no Brasil, então nós temos ali uma questão muito séria de barateamento dos relógios, né? Então por conta disso aí, as pessoas diziam que os relógios, por exemplo, chegavam os relógios quartzo aqui no Brasil, e as pessoas diziam que esses relógios quartzo não prestam, eles são muito fracos, eles são descartáveis, né? Então por conta disso, aí começam a dizer que os relógios de hoje são descartáveis. Não, os relógios da década de 80 e 90, os quartzo, realmente eram mais fracos e mais frágeis, e realmente esses modelos aí eram mais descartáveis que os relógios automáticos. Então eu não tiro a razão deles dizerem que os relógios eram mais descartáveis. Na década de 80, na década de 90, nós começamos a ter uma presença muito grande de relógios quartzo, e esses relógios realmente eram mais descartáveis que os relógios automáticos. Então por conta disso, você dizer assim, não, os relógios são mais descartáveis hoje? Não, hoje não. Vamos por partes, né? Na década de 80 e 90, quando se formou-se toda essa visão de os relógios antigos serem melhores, realmente os relógios eram mais descartáveis. Segundo ponto, na década de 90, nós temos ali também a chegada dos relógios quartzo no Brasil. Então nós temos ali uma briga do quartzo direta com os relógios automáticos, né? Então as indústrias de relógio automático queriam manter a venda de relógio automático, a Oriente queria continuar mantendo a venda de relógios automáticos, mas o mercado estava cada vez mais decrescente, não se conseguia tantos relógios, né, automáticos. Para ter um relógio automático de qualidade, você teria que pagar muito mais caro. E a Oriente queria trazer esses relógios cada vez mais baratos. E como é que eles fizeram isso? Eles começaram a tentar reduzir o custo do relógio. Então, você pegava um relógio da década de 70, provavelmente você chegava lá, tinha 3 ou 4 parafusos na ponte, eles reduziram para 2, né? Outras pessoas pegaram, tiraram as peças de alumínio e colocaram polímeros especiais de plástico, né? Ah, tem peça de plástico, mas essa mudança foi uma mudança que veio para o bem, tá? E apesar de ser plástico, o plástico não ser tão bem quisto dentro da horologia, no caso, por exemplo, das alavancas de calendário do Oriente 469, por exemplo, as alavancas de plástico eram muito mais eficientes que as alavancas de alumínio, né? Que uma vez que o alumínio entortasse, ele não voltava. Muitas vezes o de plástico, né, você acabava apertando, acabava amassando um pouquinho o plástico, mas ele, com o tempo ele retornava para o ponto zero, então isso acabava não estragando o relógio. Então são detalhes técnicos assim que as pessoas não viam dessa maneira, né? Simplesmente diziam, tem plástico dentro, então não presta, né? Então era muito comum você ver isso, né? Principalmente se a gente for comparar com os carros, né? Os carros da década de 70, os para-choques eram tudo de aço, né? E os para-choques, então, na década de 90, começaram a chegar os para-choques de plástico. Então o pessoal dizia, não presta porque é para-choque de plástico, né? Então tem tudo essa questão também, né? Outro detalhe também, na redução de custos dos relógios automáticos, eles começaram a experimentar várias tecnologias diferentes que não foram aprovadas, tá? Uma delas que eu acho uma perversidade que tem acontecido na década de 90 foi as caixas de metal cromado. As caixas de metal cromado, eles deixaram de utilizar caixas de aço, começaram a utilizar caixas de metal cromado. E as caixas de metal cromado, elas consumiam muito rapidamente por conta do nosso país ser muito quente, e o suor das pessoas acabavam desgastando a caixa com muita rapidez. Isso estragava o relógio com muita facilidade. E isso, lógico, para os mais entendidos, diziam que era um relógio descartável, né? Outro detalhe também, peças, a ponte, por exemplo, já vi vários relógios com ponte
da máquina, né, a ponte superior da máquina ser de metal cromado também, né? Eles utilizavam metal cromado, então isso aí também acabava prejudicando diretamente o relógio, né? Porque daí começava a descascar e essa peça, essa fuligem acabava entrando dentro da máquina, acabava estragando a máquina do relógio. Também outro detalhe também que acabam dizendo que eram relógios descartáveis, né? E depois disso ainda nós temos ali o desaparecimento de várias marcas famosas, né? Aqui no Brasil nós temos a saída da Seiko aqui do Brasil, nós temos lá, vou citar duas aqui que hoje são muito conhecidas, como a Tecnos e a Invicta, que são muito conhecidas aqui no Brasil, tá? Ambas faliram na Suíça, então por conta delas terem falido na Suíça, tá? Então por conta disso as indústrias, né? Por exemplo, a Tecnos, ela não tinha mais a indústria mãe, né? Então você tinha que produzir por conta própria aqui. Então quando você começa a pegar um produto nacional, as pessoas começaram a torcer o nariz para a Tecnos, dizendo assim, mas os relógios antigos eram automáticos, era suíço, então era melhor e tudo mais. Então isso acaba deixando um ar de saudosismo no caso da Tecnos, por exemplo, né? Então por conta disso acabavam dizendo os relógios antigos eram melhores, tá? Não culpo eles por conta disso, tá? Outro fator também que pode ter contribuído, né, para essa lenda, né, que os relógios antigos eram melhores, é a falta de avanço tecnológico. Nós temos um downgrade, né, quer dizer, nós temos uma redução de tecnologia ao invés de um aumento de tecnologia. Em vez de ter upgrade, nós temos um downgrade, né? Então nós temos ali uma redução de tecnologia em vez de um aumento de tecnologia, né? Então na década de 90. Então por conta disso, as pessoas vão dizer realmente que os relógios da década de 70 eram melhores que da década de 90, com certeza. Só que no final da década de 90 nós temos um fato interessante que muda toda essa história, tá? Só que essa mudança, desse detalhe que mudou a história, tá? Os relojoeiros levam tempo para perceber essa mudança. Então os relojoeiros também contribuem para essa visão que os relógios antigos eram melhores. Por quê? Porque os relógios antigos, o relojoeiro pega um relógio no começo do século, pega um relógio da década de 90, nossa, esse relógio está ficando ruim, né? Os relógios da década de 70 eram melhores. Só que no começo da década do século 21, nós temos uma mudança de chave muito interessante, que é, por exemplo, as indústrias grandes como a Rolex, Patek, Omega, as grandes indústrias suíças, né? Elas abandonam os calibres quartzo e começam então a desenvolver uma nova tecnologia nos calibres automáticos. Então agora nós temos um upgrade dos calibres automáticos, né? Tirando um pouquinho de lado o final da década de 90, né? Final do século passado, e começando uma nova história agora no começo do século agora, com um upgrade dos calibres. Isso também reflete também diretamente com a Seiko, né? Com a chegada do Spring Drive, as novas tecnologias para os novos calibres da Gran Seiko, né? E isso vai refletir depois no surgimento do 7S, no surgimento do 4R. Então nós temos ali um avanço tecnológico que começa a ser desenhado no final do século passado. Só que essa nova mudança de estratégia, nova mudança de mentalidade, começa a aparecer somente agora, tá? Porque os relojoeiros, então, muitos deles acabaram até desistindo da profissão na década de 90, começo do século 21. Por quê? Porque não havia mais relógios bons. Então começava a ter um aumento muito significativo de relógios descartáveis realmente, né? Para conserto. Né? Os relógios novos sendo vendidos já vinham com uma nova tecnologia, mas para os relojoeiros eles não viam dessa maneira. E essa mudança começa a ser refletida então no começo do século ali, inclusive a própria Oriente se beneficia disso por conta da compra que a Epson começa a fazer da Oriente em 2002, né? Então a Epson começa a investir dinheiro em cima da Oriente, então a Oriente tem um pouquinho de um fôlego a mais, né? Começa então a lançar relógios como o Macro, como o Bambino, né? Então isso aí começa a dar uma mudança diferente. A Seiko começa a trazer então, por exemplo, relógios como o Samurai, como o Monster, né? Também novas tecnologias em cima disso.
certo? Então, por conta disso, as pessoas hoje ainda olham os relógios da década de 90, tá? Esquecem que os relógios tiveram um aumento de tecnologia no começo do século, né? Principalmente depois da virada de 2010 para cá, nós temos um aumento significativo ali de tecnologia, né? Hoje, por exemplo, as rodas da Oriente e da Seiko são feitas com nanotecnologia, né? O aumento da precisão por conta do polimento dos relógios também melhora muito, então também. Então, só para vocês terem, são pequenas mudanças que vão aumentando a tecnologia dos calibres atuais. Só que ainda assim as pessoas olham os calibres de hoje, mas tem plástico dentro, não presta. Os da década de 90 não. Só que os calibres da década de 90 também tinham o mesmo problema, só que existia um problema com o alumínio, não com o plástico, né? O alumínio acabava entortando, você tinha que trocar a peça de alumínio. Hoje não, você entorta a peça de plástico, tem que trocar a peça de plástico. Só que o custo de uma peça de plástico é muito menor que uma peça de alumínio. Então, por conta disso, o plástico acaba sendo muito mais vantajoso nesse sentido, né? Outro detalhe, por exemplo, se você fosse considerar no final do século dos anos 60, começo dos anos 70, nós tínhamos calibres lá com 17, 21 rubis, tá? E hoje nós temos calibres com 23, 24 rubis, 22 rubis, né? O caso do F67, F69 com 22 rubis, nós temos os calibres 4R com 24 rubis, né? Então, um aumento de rubis dentro do calibre também dá um aumento uma diminuição do desgaste, um aumento de longevidade para o calibre. Então, isso aí é um avanço tecnológico. Então, a gente não pode negar que os calibres de hoje são melhores. Além do que, os calibres, por exemplo, como o 6119, que são muito consagrados, considerados lendas e tudo mais, ele não tem sistema de enrolamento manual. O 4R tem, o F67 tem, o F69 tem. Então, enrolamento manual, sistema de hacking, isso aí foi abolido no final da década de 60 em cima desses calibres que as pessoas julgam ser melhor. Então, quanto mais complicação dentro da urologia, melhor é o calibre. Então, isso aí vamos ter que desmistificar esse sentido aí que o calibre da década de 60 é melhor. Então, hoje nós temos calibres extremamente precisos, extremamente resistentes, como é o 4R, como é o F67, como é o F69, como é o YN, como é o 6R, então esses calibres são extremamente eficientes e resistentes. O grande problema é que ainda existe uma grande maioria de pessoas que ainda estão vendo os relógios de hoje como os relógios da década de 90. E a década de 90 já passou. Hoje nós temos uma busca incessante, principalmente da Seiko e da Oriente, por uma melhora sucessiva de calibres, né? Tanto é que nós temos ali a Oriente lançando o calibre F67, F69, calibre F49, e logo em seguida lançando o YN. Tá? O YN está fantástico, para vocês terem uma ideia, a precisão do YN está dando quase na média 5 segundos por dia, é fantástico. Então, eu acho muito inconsequente das pessoas dizerem para mim assim, Carlos, os relógios da década de 60 eram melhores, tá? Eu acho insensatez, um pouco insensato da parte de algumas pessoas. Eu particularmente prefiro os calibres de hoje, tá? Não que eu queira vender o relógio, mas se você for pensar bem, a tecnologia da década de 60 e a tecnologia da década de hoje com certeza os calibres saem muito mais precisos e muito mais resistentes. Se você concorda, deixa aí seu comentário aí do lado que a gente vai... Agora eu vou tentar responder o que vocês estão perguntando aqui